TV. E também você pode contribuir, além da divulgação, contribuir financeiramente com o nosso canal, que é independente, é revolucionário e se mantém aí a partir da contribuição dos militantes do Partido da Causa Operária e também dos nossos simpatizantes, de quem acompanha aqui a nossa imprensa. Você pode contribuir pelo chat, com o Superchat, Super Stick, e também se você quiser garantir mensalmente uma renda para o nosso canal, tornando-se um membro, você, com um valor aí menor do que R$ 10, você possibilita aí uma renda para nossa TV continuar melhorando sempre. Bem, esses são os recadinhos, sempre lembrados aqui, porque são muito importantes para o nosso canal. E eu sou Isadora Dias, apresento Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas, e eu apresento junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom para se inscrever na Universidade de Férias, sempre é bom relembrar, né, que se você não se inscreveu ainda dá tempo. A gente vai... você pode assistir as aulas passadas no final de semana, fazer aí um batidão e assistir tudo. A gente também tem os grupos de estudo para colocar o pessoal em dia, até porque a Universidade de Férias ela vai continuar com o mesmo tema no próximo semestre, e claramente todo mundo deve se inscrever no próximo semestre também. Então, precisamos que todo mundo assista aqui esse semestre anterior, que é de fato uma universidade, uma aula aí que vai formar o mais essencial que as universidades brasileiras não formam, né? A questão política, a discussão política marxista, que é essencial para todo o povo brasileiro. Bem, acho que agora a gente já pode ir para as notícias, né, Isa? Exato. E gostaria de começar com a notícia. A gente geralmente começa com as notícias da pandemia, mas eu gostaria de destacar o ato que nós participamos, do Partido da Causa Operária. Marília, eu só pedir para você fechar o seu áudio. Tem um cachorrinho aqui. Obrigada. E nós participamos do ato na quarta-feira. Foi um ato em solidariedade ao Camelô Jeová, que foi brutalmente agredido aí pela polícia militar enquanto ele estava trabalhando com o seu carrinho de açaí. E também foi um ato em solidariedade a todos os camelôs. Aqui em São Paulo, a gente, principalmente aqui em São Paulo, né? Eu sou daqui, mas com certeza é uma situação que se reflete em todo o país. Nós vemos aí uma total perseguição, uma total violência contra os vendedores ambulantes, que na verdade são trabalhadores que foram mandados embora, não tem ou não tem, conseguem emprego, porque a gente está vendo uma crise econômica muito crítica. Então são pessoas aí que estão tentando de alguma maneira sobreviver. E parece assim que eles estão cometendo os piores dos crimes. Parece que eles que são responsáveis pelos mais de 200 mil mortos pela pandemia aqui no Brasil. Porque eles são perseguidos, são humilhados, têm as suas mercadorias apreendidas pela polícia, que agora aqui em São Paulo conta com uma tropa aí também de trabalhadores do lumpen, né, proletariado, que acabam fazendo esse serviço sujo para a burguesia de recolher aí as mercadorias dos trabalhadores. E aí esse camelô, esse trabalhador ele estava trabalhando, né, ele tem uma barraquinha de açaí, e a polícia veio recolher o carrinho dele e tal. Ele ficou muito nervoso, teve uma parada cardíaca. Por pouco
camelôs, denunciando essa situação. Temos imagens do ato, se a produção puder soltar. Nós participamos levando aí a nossa faixa pelo fim da PM. Essa é uma faixa do PT, do centro, que chamou esse ato em solidariedade aí ao Jeová, pedindo o fim da violência contra os camelôs, e nós levamos a nossa palavra pelo fim da PM. Porque a gente vê, nesse caso, escancaradamente para que serve a polícia militar, né? Para perseguir, oprimir os trabalhadores, ela que é responsável também por reprimir a mobilização dos trabalhadores na luta pelos seus direitos. Então, é evidente que não existe essa de que a polícia está para promover segurança, tanto que às vezes eu vejo comentários, né, de pessoas nas nossas publicações, alguns perguntam, mas a violência vai estourar. Ué, mas a violência está acontecendo contra os trabalhadores. Vejam só, foi a polícia que foi lá e promoveu uma violência absurda contra um trabalhador. A gente vê que a violência muitas vezes vem da própria polícia. E as outras violências que a gente tem na nossa sociedade aí são resultado da desigualdade social, de todo um problema que não vai ser resolvido pela polícia militar. Nós também tivemos essa semana operações no Rio de Janeiro que resultaram na morte de 10 pessoas e a morte de uma criança que estava em frente de casa. Então, vejam só, essa é a violência que a polícia promove. Então, nada mais justo do que a gente pedir o fim dessa organização. Aí tem uma foto do jornal, da última edição. Eu vou mostrar a edição mais nova e pedir para a produção soltar, então, um videozinho, um momento aí da fala do companheiro Jeová. Eles tentaram me matar, graças a Deus não conseguiram. Eles vão me matar, porque eu não vou parar de trabalhar. Vou continuar a trabalhar sempre. É a única coisa que eu sei fazer. Eu vou trabalhar e trabalhar e trabalhar, né? E só tenho que agradecer o apoio de todos, né? E aqui fica o meu abraço, um abraço para toda a minha família, para todos que ajudaram a gente, né? Porque não... Bem, ele denuncia, né, a violência sofrida e também destaca que ele vai continuar trabalhando, né? Porque, de fato, o trabalhador ele não tem outra alternativa a não ser vender a força do seu trabalho, fazer aí o que for preciso trabalhando para conseguir a sua renda. Fica aqui a nossa denúncia, é uma denúncia também do coletivo João Cândido em relação à situação dos camelôs e uma oportunidade aí de levar o debate pelo fim da PM. Marília, você gostaria de comentar alguma coisa? Bem, eu acho que a questão essencial, de fato, foi o que a companheira Elisa comentou. Eu acho que no momento em que a população está numa enorme crise social, quer dizer, com um enorme índice de desempregados, a pessoa que está trabalhando ali, o camelô que está tentando ganhar sua vida para não ser despejado da sua casa e virar mendigo, a pessoa ainda assim é maltratada, é agredida aí pela polícia, mostrando que essa polícia mesmo, ela não tem nada a ver com os interesses da população, não está aí para proteger a população ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, ela está aí para agredir a população, literalmente, para conter aí as próprias alternativas do povo pelos seus próprios interesses. Então, finalmente, ela é uma organização de classe da burguesia, né? Que finalmente é a burguesia que não gosta dos camelôs. Então ela vai lá e fala para qualquer pessoa que seja camelô, independente da situação que a pessoa passa individualmente, ela vai agredir a pessoa e não vai dar nenhuma alternativa para a pessoa sobreviver. Na verdade, a única alternativa é a própria agressão, é a violência ali e contra a população, mostrando que, na verdade, o monopólio da violência é um problema fundamental do regime capitalista, né? Quer dizer, a gente que é de esquerda e que defende a população deve ser contrário a esse monopólio da violência por parte da polícia e, na verdade, ser favorável que a violência seja
algo que está nas mãos do povo, quer dizer, que a gente possa controlar o uso da violência para o próprio bem da população e não o contrário, como está acontecendo aqui. Exato. Bem, em continuação aqui a nossa pauta, vamos iniciar então um debate em torno à pandemia. Vou já começar aqui atualizando os companheiros sobre os registros de morte nas últimas 24 horas. Nós tivemos aí 1.291 mortes por Covid, então no total estamos chegando aí a 28.883 óbitos. Vejam, nós estamos há 3 dias, nós estamos já há mais de 15 dias com a média móvel acima de 1.000 e há mais de 3 dias com um número absoluto acima de 1.200. De hoje, né, assim, quase aí 1.300 mortes. Nas últimas 24 horas, tivemos aí 57.848 novos casos. A gente vê que é uma situação de fato agravante. 11 estados e o Distrito Federal estão com alta no número de mortes. E em contrário isso, né, a gente vê aí a propaganda em torno da vacina, que é até ridículo, né? Ontem nós chegamos aí ao incrível número de 3 milhões de brasileiros vacinados, que é um pouquinho a mais aí do que 1% da população e muito abaixo da necessidade diante da pandemia. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela está pedindo aí uma vacinação mais rápida, dada aí a preocupação com as variantes da Covid. Porque se você fica aí, o vírus circula por mais pessoas, circula por mais tempo, ele vai mutando e a própria vacinação vai se tornando ineficiente, né? Em alguns casos, se a mutação aí do vírus for tão significativa, você não tem, né, nem mais nenhum tipo de imunidade contra o novo vírus. Eu vou também aqui destacar o número de vacinados em todo o mundo, né? Porque assim, a gente destaca a situação do Brasil, que enfim, a gente tem que fazer uma denúncia direta ao genocídio que está acontecendo aqui. Mas não muda muito em relação aos outros países, né? Porque a política, o regime capitalista, ele está falido em todos os países. Então, não é só aqui no Brasil que os governos estão deixando de priorizar a saúde dos trabalhadores, o interesse da população, em benefício aí do dinheiro que eles têm que destinar para os capitalistas não sofrerem tanto com a crise que a pandemia está gerando. Então, bem, a taxa da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19 é de 2,41% na União Europeia, 38% em Israel, não, isso, 8,1% no Reino Unido, 14,7% no Reino Unido e 8,1% nos Estados Unidos. Bem, esses aqui é o que eles estão destacando nessa matéria. Mas, só para destacar uma situação de Cuba, né? Lá eles estão anunciando aí que quem quiser ser vacinado pode ir para Cuba. Vejam só, né? Essa brincadeirinha que sempre os direitistas fazem, né, para atacar Cuba, de fato agora eu acho que inclusive muitos direitistas aí vão acabar indo para Cuba. Certo que eles já vão, né? Tem muito direitista aí que vão para a ilha, porque é um lugar muito bonito, mas agora eles vão para poder ser vacinado e ser vacinado com uma vacina mais segura do que a do próprio Dória. Então, para quem aí já tinha muita vontade de ir para Cuba, agora fica aí mais uma desculpa que é ser vacinado e ser vacinado com segurança. O que você acha, Marília, de ir para Cuba, conhecer a ilha onde teve uma revolução socialista e ainda ser vacinado? Bem, é maravilhoso, né? Eu acho que é interessante a gente colocar isso daí. Exatamente, a gente já vem salientando, batendo nessa tecla toda desde o início da pandemia, mas agora
é mais uma oportunidade para fazer isso, né? Exatamente porque os países aí que já tiveram revoluções ou já foram socializados em algum momento ou ainda permanecem no estado operário nesse momento, como Cuba, né, são estados em que a população ela tem seus interesses em uma maior medida atendidos, né, quer dizer, mostrando que essa questão da pandemia, o combate à pandemia, é uma questão de política, uma questão de prioridades sociais ali que são tomadas pelo próprio governo. Então, quer dizer, Cuba já tem todo um programa de solidariedade aqui com a América Latina, inclusive para os setores pobres da América Latina que pertencem a grupos sociais, eles inclusive dão gratuidade aí para as escolas de medicina. Então, quer dizer, isso daí é um programa do governo para aumentar aí a qualidade da medicina na América Latina. Agora a gente vê também que essa política internacionalista, essa política pró-povo, ela favorece, inclusive, essa medida que foi tomada agora de vacinar quem quiser que seja vacinado, quer dizer, os turistas, a própria população, todos eles vão ser vacinados, destacando que Cuba é um país pobríssimo, né? Quer dizer, é uma ilha ali que está sob uma série de embargos e só as relações diplomáticas permitem que a ilha ela continue num país socializado e tenha toda uma série de medidas pró-população. Quer dizer, aqui no Brasil, que é um país muito mais rico que Cuba, eles ficam reclamando que não tem dinheiro para nada, mas dá trilhões para os bancos, tem dinheiro. Já em Cuba, que é um país super pobre, eles que tem bem menos dinheiro mesmo, eles vão lá e vacinam a população não só do país, como a população internacional. Isso daí deixa claro, desmascara a política neoliberal aqui dos governos brasileiros e em nível internacional. Eu só queria. Eu destaquei aí a vacinação, acabei falando, né, o número de vacinados no Israel, em Israel, mas eu gostaria de destacar que esse número ele é alto, baseado aí no genocídio dos palestinos, porque Israel se recusou a incluir os palestinos na campanha de vacinação, que é uma população aí de mais de 5 milhões de pessoas, e nós, inclusive, denunciamos isso na nossa imprensa. E aí, para você ver que na imprensa burguesa e tal, eles estão divulgando que a Palestina receberá 5 mil doses da vacina contra a Covid de Israel. Só que vejam só, é uma população de 5 milhões, 5 mil doses aí, com certeza não vacina nem, nem nenhum grupo de risco. Então, só para destacar aí que não é à toa que esse número é alto, né? Não trata-se aí de, nossa, que número maravilhoso. Por trás aí também tem o genocídio e a violência que Israel comete contra os palestinos. Só para destacar isso. Bem, Marília, já vamos para o tema principal? Você quer continuar ou tiver mais alguma coisa para destacar da pandemia? Passo para você. Não, acho que a gente pode ir para o tema principal mesmo. Passo para você então iniciar também. Vou pedir desculpa que tem um carro da frente que tá passando. Acertei ele aqui de manhã. Engraçado. De qualquer jeito, vamos aqui para o tema principal. No nosso tema principal, a gente colocou a possível indicação do ACM Neto para vice-presidente, o vice do Bolsonaro. Foi a Mônica Bergamo que colocou na sua coluna isso na Folha de São Paulo. É uma possibilidade, o ACM Neto está tentando esconder essa possibilidade, mas a gente tem que lembrar que o ACM Neto foi o responsável pelo racha ali dentro do DEM,
para o apoio ao Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro. Então, quer dizer, é uma posição essencial que a gente pode entender que havia uma série de conchavos políticos, de manobras, de compra ali da situação, para que ele fizesse isso, né? Quer dizer, é igual eles costumam brincar. O Centrão não faz nada, nem sai de casa sem receber aí algum cargo, alguma verba para fazer isso. Imagina só rachar ali o seu próprio partido nas eleições da Câmara, que são eleições super importantes aí para a situação política. O que ele não deve ter ganhado para isso. Mostrando também que o Centrão não é nada antibolsonarista. Na verdade, é o que a gente já falou, né? É o bolsonarismo antifascista, aquela coisa completamente esdrúxula que para grande perda da população a esquerda apoiou aí por muito tempo. Bem, também destacar aí a colocação do próprio Lula, que falou que se ele não conseguir ser elegível em 2022, quer dizer, se não houver anulação dos processos contra o Lula até o final desse ano, ele vai apoiar o Haddad para 2022, inclusive já anunciou o pé na estrada, né? Quer dizer, eles vão fazer aí uma série de viagens pelo Brasil devido ao distanciamento, com viagens menores do que costuma ser, quer dizer, quando tem o Lula, a gente pode esperar que vai reunir milhares de pessoas, mas como não tem condições, ele vai tentar fazer com que isso não aconteça. Né? Destaque no tentar, porque a população quer ver o Lula de qualquer jeito. Seja com pandemia, seja sem pandemia. Mas eu acho que é importante destacar nesse sentido que a imprensa de esquerda ela está colocando como se fosse uma decisão acabada, quer dizer, como se o Lula já tivesse indicado a Haddad para 2022 e ele fosse ser o candidato. E não numa posição de porém, quer dizer, o Haddad será candidato se o Lula não conseguir se candidatar, retomar seus direitos políticos. Isso também é uma coisa muito negativa, porque o próprio Lula retomar seus direitos políticos vai exigir uma séria luta por parte da população, coisa que tem um poder enorme de desestabilizar o golpe, de desestabilizar aí a extrema-direita que está no poder, e exatamente é isso que é essencial para as eleições de um setor de esquerda, e não só isso, para o desenvolvimento de uma luta real, no sentido de um governo de trabalhadores. Quer dizer, essa é a questão essencial, como a gente falou, a questão da política de esquerda é a questão essencial para o combate da pandemia e de todos os problemas que são decorrentes a ela, como o grande índice de desemprego. Então, quer dizer, a gente já vê aí que a esquerda está capitulando antes da luta acontecer, quer dizer, a gente, o nosso partido e outros setores que são mais à esquerda vão ter que travar uma grande luta, não só contra a direita, mas dentro da esquerda, para que essa luta se desenvolva e, de fato, a gente consiga ter Lula candidato e Lula presidente em 2022. Não é, Isa? Exato. Eu acho importante a gente fazer esse debate, né? Porque, por exemplo, essa declaração aí da Semineto mostra uma coisa que demonstra aí algo que nós do partido já estávamos aí denunciando, que essa esquerda aí, essa direita civilizada e tal, se eles precisarem apoiar o Bolsonaro, eles vão apoiar o Bolsonaro. Inclusive o FHC já deu declarações nesse sentido que eles não vão apoiar o PT e eles são capazes de apoiar qualquer coisa contra o PT, inclusive apoiar novamente um Bolsonaro. Então, fica aí claro, né, toda essa política que tem em torno da Frente Ampla, que teve em torno de candidatos do DEM para combater o bolsonarismo, foi um grande erro aí da esquerda, uma enorme... nem sei se a capitulação é suficiente para
nomear o que aconteceu. Mas, assim, fica claro que não existe nenhuma luta contra o Bolsonaro, nenhuma luta contra o bolsonarismo com esses setores que foram responsáveis aí pelo golpe. E a gente vê também, né, nós até comentamos aqui antes de iniciar o programa, né, Marília, a questão de, em relação à notícia aí do Haddad, da esquerda apoiar o Haddad, como se não fosse suficiente o que a gente viveu em 2018. Largaram mão aí da luta em torno a candidatura do Lula, não denunciaram o golpe, não denunciaram a fraude, não fizeram nenhum tipo de denúncia. E aí agora, novamente, a gente vê aí que em vez de apoiar, destacarem uma luta em torno dos direitos políticos do Lula, já aí aproveitam qualquer tipo de declaração para destacar que o candidato deveria ser o Haddad. Assim, não faz sentido com a luta que nós, como esquerda, que nós que temos interesse aí junto aos trabalhadores, precisa levantar. A luta precisa ser em torno dos direitos políticos do Lula, da sua candidatura, porque ele mesmo coloca, né, vai apoiar o Haddad se ele não tiver os direitos dele, se ele não puder se candidatar. O que nós, como esquerda, precisamos lutar aí é para que ele possa se candidatar. Isso vai ser a única maneira de a gente denunciar, fazer uma luta concreta, de fato, contra o golpe. Bem, nesse sentido, eu já mostro aqui o jornal, aproveitar e mostrar o jornal novo, o 1147, manchete: a derrota de Bolsonaro, de todos os golpistas, não vai acontecer no Congresso, mas nas ruas. Pelo Fora Bolsonaro, de fato, todos os golpistas, e com a campanha por Lula candidato, que é a campanha que o nosso partido lançou no ano passado, e com certeza agora também estará junto à nossa campanha pelo Fora Bolsonaro, porque a gente viu, né? Essa história aí de Fora Bolsonaro no Congresso foi toda uma encenação, não tem, de fato, luta contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo, muito menos luta contra o golpe. E também para destacar, o jornal está com um novo caderno. Então, o jornal, ele tinha antes 2 cadernos, né? O caderno principal, com as notícias, as análises do partido. E agora nós temos o segundo caderno, com as notícias internacional. Tem aqui a parte da editorias dos coletivos. E aí também agora o terceiro caderno, ele fica aí mais... fica o terceiro caderno cultural, né? Então, tem agora notícia, tem matérias relacionadas à Universidade Marxista, matérias aí sobre os temas que estão sendo abordados no curso sobre o que é o stalinismo. Na última página do nosso jornal sempre tem aí uma parte destinada à cultura. É um jornal muito bom. Os companheiros podem fazer assinatura com os militantes do Partido da Causa Operária, receber aí na sua casa. E também é um jornal que a gente sempre leva nas nossas atividades. Bem, Marília, só antes de passar para você, desejar um bom dia para o pessoal que está nos acompanhando. Nós, inclusive, temos super sticker e um novo membro. Então, bom dia para o Caê Trasmonte, Fabrício Silva, Perfil ao Vivo, Alisson também está aqui, Maria do Carmo Oliveira Reis, Arnaldo Ricardo, companheiro Lino, Arthur Freitas, acho que já falei, Maria Ângela Abduchin, inclusive, muito obrigada pelo super sticker, companheira. E quem mais? Ana Matos também está aqui. E o nosso novo membro, Fabrício Silva, seja muito bem-vindo na comunidade aqui da CLTV. Agora você é um contribuinte mensal da nossa TV, contribuirá aí para manutenção e a existência do nosso canal. Passo para você, Marília. Bem, sobre essa questão do Lula, né? Eu acho que ainda é necessário a gente colocar que
a nossa campanha para Lula, pela unidade da esquerda para Lula 2022. O companheiro Rui, ele colocou essa proposta num debate que ele fez com os dirigentes dos principais partidos de esquerda, e a gente deve colocar isso como uma questão essencial na situação política, né? Quer dizer, um fator de unificação da esquerda, de fato, e uma unificação em torno de uma questão que vai exigir luta, é uma questão essencial. A gente já viu essa situação, qual é a situação da unidade da esquerda em torno da candidatura do Lula, quando a gente fez os atos do dia 15 de agosto, em 2018, um grande ato em Brasília para garantir que o Lula fosse inscrito candidato. E para esse ato foi necessário a primeira Conferência Nacional Aberta de Luta contra o Golpe, que reuniu aí cerca de 1.000 pessoas, para exatamente que tinha pessoas de todos os partidos, todas as organizações. A gente fez questão de ter todas, de ser uma conferência realmente democrática e ampla, para a gente, de fato, ter condições de desenvolver uma luta real no Brasil. Novamente, provavelmente a gente vai ter que fazer uma coisa do tipo para reunir aí as forças que querem lutar em torno da candidatura de Lula 2022 e não aceitar essa nova capitulação da esquerda que não aprendeu com 2018. Quer dizer, 2018 já foi uma lição para quem quis aprender, mas muita gente não aprendeu. Então a gente tem que novamente desenvolver essa luta aí para unificar todos os setores que queiram travar essa luta e dessa forma também empurrar os outros setores que não querem a lutar a mesma luta por conta da pressão política. Exatamente isso. Bem, acho que a gente pode passar para o próximo tema, né, Isa? Sim, Marília. Vamos discutir sobre a política do Biden, a revisão aí da presença militar em todo mundo. De acordo? De acordo. Bem, então eu vou iniciar aqui. Nós fizemos aí uma ampla denúncia, né, em torno da questão do Biden, alertando aí a esquerda não apoiar esse governo Biden, que é um dos representantes do imperialismo, responsável aí pela política de ataque a inúmeros países do mundo. E aí agora ele já está no poder e mostra de fato para o que ele veio, né? Então foi anunciado aí na quinta-feira, ontem, uma declaração do Pentágono que eles vão revisar a sua presença militar em todo o mundo. Então, na verdade, assim, o governo vai avaliar a eficácia dessa presença. E isso daí, o que significa, né? Eles vão fortalecer aí as suas intervenções. Ver quais são os lugares que a coisa ficou um pouco solta durante o governo do Trump, restabelecer essa política imperialista de tropas militares aí nos países, que, como a gente vê, elas não vão para nenhum benefício desses países. Essas tropas, elas estão presentes nesses países para impor a política repressiva dos Estados Unidos. Então, esse anúncio é de que eles vão reforçar ainda mais essa repressão nesses lugares que eles têm base e, quem sabe, né, aumentar aí onde tiver possibilidade, como aqui mesmo no anúncio diz, né, que em determinados lugares poderá ser o maior a eficácia, né, a presença desses militares. Uma política super democrática, né, Marília? A gente vê aí que eles estão preocupadíssimos em levar a democracia para todos os países. Exatamente. Essa política está dentro da política contra o suposto terrorismo que está sendo levado adiante no dentro e fora dos Estados Unidos. E, nesse sentido, eles estão calculando
o contingente de tropas que seria necessário para fazer o treinamento de setores aí da própria população dos países para combater o falso terrorismo local. Isso daí se destaca na posição dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio, mas também deve se em outros locais do mundo, em destaque em relação à própria Venezuela. É importante destacar isso daí porque os Estados Unidos já está considerando aí aumentar o número de tropas em todos esses locais para garantir, teoricamente, que seus direitos, para garantir que os seus interesses nacionais sejam cumpridos. Essa foi a declaração aí dos chefes do chefe de como que é mesmo? Sob a direção a declaração é a seguinte: sob a direção do presidente, o departamento vai, deste modo, realizar uma revisão global da postura das forças militares do ZEUA, dos recursos e da estratégia das missões, disse Lloyd Austin em comunicado, que é o responsável aí pelo chefe, ele é o chefe do Pentágono ali, nessa situação. Bem, eu acho que é importante destacar nesse sentido que, como a gente já colocou em diversas charges aí, e no nosso próprio texto do companheiro Vasco, Obrigado a Trump, que o Trump ele reduziu, na verdade, as tropas a nível internacional porque ele tinha uma política nacionalista, né, que é uma política tradicional da extrema-direita. Na verdade, a política imperialista do Joe Biden é exatamente aumentar a belicosidade em relação às suas relações internacionais. Exatamente é isso que ele está colocando, e é um dos motivos pelos quais era tão importante para o imperialismo eleger o próprio Biden. Então, nesse sentido, a gente vai entender que essa política belicosa não vai ser só dentro, não vai ser só fora dos Estados Unidos, mas também dentro, com essa política contrária, com essa política antiterrorismo nacional, que foi colocada pelo próprio Biden, mostrando que, na verdade, o imperialismo vai para aumentar a sua ofensiva internacional, exatamente por conta dessa crise econômica que hoje existe, mas se desenha um aumento enorme dessa própria crise, que finalmente implica no acirramento das relações econômicas. Inclusive, a própria China já colocou que não vai se render a qualquer tipo de retaliação aí do governo Biden, e ela vai fazer o que for necessário para defender seus próprios interesses. Então, quer dizer, já se coloca aí uma situação belicosa possível para o próximo período. Né? Exato, que você vê que esses países que estão mais atentos, que trata-se da política do Biden, né, já se coloca aí numa posição em defesa a esse avanço do imperialismo, porque trata-se disso, né? A política do Biden, ela trata-se do avanço do imperialismo, do fortalecimento, e esse anúncio aí da revisão das tropas deixa bem claro isso. Para o pessoal, eles falam, né, que em alguns lugares eles podem diminuir a presença da tropa e tal, né, mas vão aumentar onde é de interesse maior para o imperialismo. Então não é que vão deixar aí livre alguns lugares, nem nada disso. E mostra que, como a esquerda pequeno-burguesa ficou desesperada com o texto do companheiro Vasco, né? Criou-se aí uma polêmica em torno disso, porque o título, né, era um provocativo, mas todo o texto destacava aí que o Trump ele não tinha sido tão agressivo na política imperialista quanto vai ser o Biden. E essa primeira esse anúncio aí, de fato, vai de acordo aí com o que o companheiro Vasco tentou explicar no seu texto, e algum setor aí da esquerda não entendeu.
Bem, acho que por hoje é isso. Marília, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que eu só vou convidar todo mundo a assistir a análise política nesse sábado, amanhã, né? E convidar todo mundo novamente a se inscrever na Universidade Marxista, no site universidademarxista.pcal.org.br. Ainda dá tempo de se inscrever. E bem, bom final de semana a todos e até segunda-feira. Até segunda, agradeço os companheiros que nos acompanharam. Lembrando que vocês podem procurar depois o vídeo separadamente no acervo do nosso canal e divulgar aí o Reunião de Pauta para que mais pessoas conheçam e acompanhem o debate que a gente faz aqui de segunda a sexta a partir das 9 horas. Muito obrigada, Marília, obrigada aos companheiros e até segunda.